E aí, pessoal, a gente volta com esse pensamento ético-político de Tomás de Aquino. A ética e a política são temas muito importantes, qualquer pensador, vale a pena a gente verificar. E quando a gente trata aí de Tomás de Aquino, desculpe, é preciso situá-lo nesse período, né, medieval, e a gente já contextualizou, tinha toda essa questão do poder temporal e do poder espiritual, da autoridade da igreja, da autoridade do rei, que vai estar sendo pano de fundo aí dessa política e também desse pensamento ético. Tomás de Aquino, ele vai fundamentar, todo o pensamento dele é fundamentado a partir de uma metafísica, certo? Então a sua ética e a sua política, ela tem a sua base primeira também na sua metafísica, no seu pensamento metafísico. Vai estar influenciando diretamente todos os demais conceitos. Quando a gente trata de tanto da ética como da política, a gente está falando de como o indivíduo, né, esse ser que apesar de singular, vive em sociedade. E ao viver em sociedade, claro, eu tenho desejos, quero fazer ações, tenho vontades, só que nessa vida social isso é limitado, porque eu tenho que sempre pensar no bem comum, no bem de todos. A minha ação é boa para mim, mas ela é boa para todos, ela vai afetar alguém, então isso, uma vida no ethos, na polis, na cidade, no estado, é preciso ser pensado. E aí vários pensadores vão se dedicar a esse tema, né? É um tema também presente em Aristóteles que vai influenciar São Tomás de Aquino. Entretanto, a gente percebe que tem algumas diferenças, justamente por isso. A ética em Aristóteles e a ética em Tomás de Aquino são éticas teleológicas. O que é teleológica? É uma teleologia, ou seja, há uma finalidade. Tudo que nós fazemos tem uma finalidade. Tudo que nós escolhemos com uma finalidade, um fim. Fim não no sentido de acabar, mas no sentido de um objetivo que eu quero alcançar a partir disso. Então as minhas escolhas, tudo tem uma finalidade. Certo? Tudo, exatamente tudo que existe tem um fim. Tem uma finalidade. Inclusive o ser humano. Olha, se você... Por que você estuda? Por que você está assistindo essa aula nesse momento? Ah, porque tenho que assistir, né? Eu vou fazer um vestibular, eu quero passar no vestibular, beleza. Mas por que você quer passar no vestibular? Ah, eu quero passar no vestibular porque eu quero exercer uma profissão, eu quero me realizar nessa profissão. Aí por quê? Você quer realizar como? Ah, afetivamente, financeiramente, eu quero ganhar dinheiro. Tá. Para que você quer ganhar dinheiro? Ah, pessoal, ninguém vive sem dinheiro. Sim, mas o dinheiro vai lhe trazer o quê? Ah, o dinheiro vai lhe trazer poder comprar coisas, poder de compra, viagens, certo? Mas para que a gente quer isso? Tá bom, chega, né? Já perguntei para que demais. Só que a questão é justamente essa. Por que eu faço cada coisa? Por que eu tomo determinadas atitudes? Porque eu quero, no fundo, ser feliz. Já dizia Aristóteles que a finalidade do homem é ser feliz. Certo? Então você que acha que é um peso no mundo, que não serve para muita coisa, ó, calma. A gente tem um objetivo, a gente tem uma finalidade. É difícil, mas é preciso buscar essa felicidade. Para Tomás de Aquino, não existe felicidade maior. Não existe alegria maior, realização maior do que encontrar-se com Deus, do que estar com Ele, porque é dele que nós viemos e para Ele nós voltaremos. Lembra bem aí de Santo Agostinho, que depois de Aristóteles é o cara que mais vai influenciar Tomás de Aquino, né?
Estava inquieto, inquieto permanecerei até em ti retornar, dizia Agostinho. Então, a felicidade do homem, Tomás de Aquino vai dizer assim, beleza, é sim a felicidade, mas a felicidade verdadeira, a felicidade plena, está em Deus, porque Ele é o sumo bem, né? Ele é a maior noção de justiça, de bondade, de amor que pode haver, certo? Então, quando a gente fala nessa teleologia, isso tem uma finalidade, mas essa finalidade é justamente Deus, em Tomás de Aquino. E ele vai dizer, quando se trata da política, Aristóteles, por exemplo, o homem ele se realizava, alcançava essa felicidade na polis, no Estado. Só que para Tomás de Aquino, não basta essa realização no Estado. O Estado é feito por homens, homens são imperfeitos. Então essa realização plena só em Deus. Então a ação política, ela em última instância, tem que ser virtuosa, assim como a ética. Porque é só as virtudes que nos levam a Deus. Né? Aquilo que não é virtude, que se afasta da virtude, que se afasta de Deus, implica em corrupção, implica em desordem. E no mundo há uma ordem, há uma lei que rege o mundo. E aí a gente fala das 3 leis. Há uma lei natural, que rege a natureza. Né? Há uma lei positiva. A lei positiva são as leis que o homem formula. Por que o homem formula leis? Porque enquanto indivíduos, naturalmente, nós sentimos a necessidade de viver em sociedade. E na vida em sociedade, naturalmente também a gente sabe que precisa de uma organização. Que precisa de o quê? De um Estado. Um Estado que organize as ações dos indivíduos. Certo? Mas aí nós também temos a lei divina. E essa lei divina, ela é soberana, porque é a lei perfeita. Logo, entre a lei do homem, a positiva, e a lei divina, quem é superior? A lei divina. A política, o Estado, ela deve se submeter a essa lei divina. Quando eu falo isso, Santo Agostinho, ou melhor, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho também não está dizendo que deve haver exatamente uma interferência uma na outra entre o Estado e a Igreja. Mas quer dizer que o Estado, as suas leis, a sua forma de se ordenar, deve estar submetido à vontade de Deus. Aquilo ali que está na Bíblia, que está orientado pelos padres, pelos profetas, pelos apóstolos, para que ele possa ser justo. Porque, em última instância, a política deve buscar a justiça, o bem comum. E para isso é preciso se submeter à lei divina. Só que aí nessa época é uma época muito complicada e vai se complicar sobretudo depois de Tomás de Aquino, que vai vir aquela questão, né? O rei dizia que era ele o escolhido por Deus para ser autoridade. E aí o Papa vinha dizer, não, o escolhido sou eu. E aí vinha um querendo interferir no outro. O poder temporal querendo interferir no poder espiritual e o espiritual no temporal. Né? A igreja e Estado, essa relação entre igreja e Estado se complica bastante. Mas Tomás de Aquino ele não está propondo isso, essa interferência direta. O que é que ele está propondo? A lei dos homens deve estar submetida à lei divina. O Estado é necessário, né? Uma monarquia ela é válida, mas essa monarquia deve ser um homem justo, que preze pelo bem comum e que respeite as leis divinas. Podemos desrespeitar o Estado? Podemos desobedecer o Estado? O Estado está para nos organizar, está para nos ajudar. Então, é bom que nós obedeçamos ao Estado. Entretanto, quando esse Estado ele viola a lei divina, então se torna legítimo a desobediência. A desobediência do Estado se torna legítimo quando ele vai de encontro com a lei divina, certo? Então, se a lei de Deus orienta uma coisa, mas o Estado diz outra, então a gente não pode obedecer o Estado, porque em primeiro lugar está a lei divina, certo? Então, só sintetizando, a ética é uma ética
teleológica de finalidade. A nossa finalidade última é a felicidade, mas ser feliz a gente só consegue, evidentemente, encontrando a Deus, certo? O homem, Aristóteles dizia, né? O homem é um animal político. Para Aristóteles, o homem se realizava no Estado. Só que Tomás de Aquino não. Lembre-se que ele se funda, sobretudo, sua política numa metafísica. Logo, essa política deriva de uma lei divina, certo? Então, a lei natural, a lei da natureza como um todo, essa lei positiva é formulada por homens que sentem essa necessidade de viver em sociedade, e essa sociedade precisa ser organizada, logo surge o Estado acaba sendo necessário, certo? E formula leis, só que para o Estado ser justo, prezar pelo bem comum, ele precisa ser um Estado virtuoso que esteja submisso à lei divina. Né? Então, um monarca, por exemplo, ele pode governar com justiça, é bom que ele governe para o bem de todos, e se ele agir aplicando bem as leis positivas, e, sobretudo, se ele estiver submissa a essa lei divina, tudo ok. Se de repente ele não faz isso, então ele não precisa obedecer essa lei do Estado, porque o que vai estar em primeiro lugar é a lei divina. Isso aí são noções gerais, né, da ética e política em Tomás de Aquino, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí uma mensagem lá no fórum, no chat, entre em contato, que a gente está aí para se ajudar, certo? Próximos assuntos a gente vai entrar num campo imenso, né? Uma temática vasta aí, que é a filosofia moderna, que eu aguardo vocês. Um abraço e bons estudos.